Fala galera, G Pereira Tips na área, análises de amistosos pré-copa, né? Então, seja bem-vindo para o vídeo e vamos começar. Uh. Yeah. Yeah. Bom, rapaziada, eu vou falar aqui algumas seleções que me surpreenderam e algumas que me decepcionaram durante a Copa, tá? Eu acho que tem algumas polêmicas aqui, ou nem tantos, não sei se vocês concordam comigo, mas eu vou precisar de uma colinha, tá? Então, aqui tá o meu caderninho com algumas anotações, então vamos para o vídeo. Bom, algumas seleções que me surpreenderam, eu acredito que foi a Alemanha, a Bélgica. A Bélgica fez uns pré-amistosos assim muito bons, tá bom? A Alemanha fez um amistoso bom, mas seleção forte, né? Então acho que não foi uma surpresa, mas tá jogando bem, tá bom? A Noruega, pra mim a Noruega eu acho que vai dar um trabalho nessa Copa. Acho que a Noruega chega forte, tá? Inclusive tem jogadores muito bons, beleza? E a Coreia do Sul, cara, ela fez até uns amistosos. Tudo bem que, pô, foi uma surpresa, não sei o que. Cara, foi uma surpresa durante os amistosos, né? A Copa do Mundo é totalmente diferente, né? Eu acho que a Coreia do Sul ele fez dois amistosos consistentes, tá? Taticamente é uma seleção bem organizada, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre a Alemanha. Bom, a Alemanha ela venceu os Estados Unidos, tudo bem que não é uma grande potência, mas os Estados Unidos é um time organizado, querendo ou não, né? Tem alguns jogadores, alguns assim, bem conhecidos, né? Mas é um time taticamente organizado, beleza? Um pouco de trabalho pra Alemanha. Querendo ou não, acho que deu. Foi um 2-1, né? Um 2-1 ali mais diplomata, saiu do papel, a Alemanha venceu, é o que era esperado, beleza? O Kai Havertz marcou logo ali no início, é um baita jogador. Acredito que ele possa mover aí a dinâmica do time da Alemanha, embora o time da Alemanha não seja feito de jogadores individuais, beleza? Tem um coletivo muito bom, mas não depende de um único jogador, beleza? O Sané também ali decidiu fechar a partida no segundo golzinho dele, né? Basicamente isso. Nona vitória seguida da Alemanha, né? Acho que a Alemanha é um dos times das seleções que chegam mais fortes, né, para a Copa do Mundo. Ela tem um padrão de jogo muito bom, um padrão de jogo absurdo, né? A gente tem como base aí o Bayern de Munique. Bom, a Bélgica foi uma sensação dos amistosos aí, né, cara? Venceu a Turquia por 5-0, né? De Bruyne, Trossard, o Cagliari também ele marcou, jogou bem. O De Bruyne, todo mundo sabe a qualidade e a genialidade que tem, né? O De Bruyne ele joga muito bem, né? Eu queria ele no meu time. Você queria? Eu gostaria. Tá velho? Tá, mas joga bem, cara. Vou te falar ali que se trocasse um cara do meu time ali por ele, eu adoraria, beleza? E a questão também é da Bélgica que tem o Lukaku, né? Tudo bem que o Lukaku ele meio reserva ali na Napoli, mas é um cara que dispensa comentários. Se tiver ali entre a defesa, ele vai dar trabalho, vai sempre sobrar um jogador porque tá marcando ele. Então a Bélgica nesse amistoso me surpreendeu, ela vem bem pra Copa, tá? Convenhamos, tá? É uma seleção bastante convincente, beleza? É uma seleção bastante convincente que tem um poder de ataque ele muito bom, né? E principalmente com Trossard e o De Bruyne ali na meiuca, acho que a Bélgica tem tudo pra ir longe nessa Copa. Uma outra surpresa também é a questão da Noruega, tá, rapaziada? A Noruega, ela meteu 3-1 na Suécia. A Noruega aí ela tem um jovem que é o Jorgen Strange, alguma coisa assim. E tem o Antônio Nusa, é um jogador muito bom também, tá? Marcou um golaço, inclusive, tá? E o mais impressionante desses amistosos aí é que eles estavam sem o Haaland e sem o Odegaard, né? Que são umas principais das seleções aí norueguesas, né? Ambos estavam... O Haaland não estava na final da Champions, mas provavelmente ele deve estar sendo poupado, preservado aí, né? E o Odegaard, ele estava na final da Champions, vice-campeão pelo Arsenal. Eu acredito que ele tem um poder ofensivo maior com os dois, né? Embora os dois não estejam mais com os dois, o poder ofensivo da Noruega é excelente. Inclusive, a Noruega é uma das minhas apostas para pelo menos chegar aí às quartas de finais. Tudo bem que tem bastante seleções, enfim, a Noruega, pouca história, pouca tradição na Copa do Mundo, mas eu acredito que a Noruega possa ir até longe, beleza? Foram algumas seleções que eu considero bem favoritas, não, mas que me surpreendeu. Algumas favoritas, outras nem tanto, outras que podem surpreender. Vamos falar agora de umas potências, né? Que é a França e a Espanha. Bom, nesses amistosos aí, me surpreendeu a França perder para a Costa do Marfim. Eu não confesso que pouco vi o jogo,
mas estudei sobre. A França, ela mostrou uma equipe que oscila entre ataque e defesa. A França tem um goleiro que eu não sou muito fã, que se eu não me engano é o Maia. Não gosto muito dele, não acho ele um excelente goleiro, mas é um bom goleiro, tá? Mas a França, ela deixou a desejar o tanto que ela pode com craques Mbappé, Olise, Dembélé, o Désiré Doué, enfim, eu acho que ela deixou a desejar, principalmente quanto à Costa do Marfim. Eu acho que se ela forçasse um pouquinho, se ela quisesse, tivesse vontade de jogar, ela poderia ter goleado, né? Chega como uma das grandes favoritas, porém nos amistosos ela segue decepcionando, beleza? E agora eu tenho uma pergunta pra vocês: quem vocês acham que vai carregar essa Copa, o Dembélé ou o Mbappé? Porque por mais que o Dembélé não seja um craque, né, tudo bem que ele foi the best aí, né? Mas embora ele não seja um craque, eu acho que hoje, numa fase, digamos que ele e Mbappé estão lutando ali pra ser o protagonista ali, né? Embora eu acho que tenha outros, tá? O Olise também pode ser um grande protagonista. Tudo bem que o Olise ali, ele, né, meio soberbo e tal, a aura absurda, mas eu acho que o Olise, Mbappé e o Dembélé jogando juntos, já pensou no ataque? Dembélé, Mbappé e Olise? Cara, bom ataque da França, embora ela tenha decepcionado, mas eu acho que a França tem tudo aí pra ser candidata ao título da Copa do Mundo, beleza? Um pouquinho sobre a Espanha. A Espanha, cara, ela tem muitos jogadores bons, beleza? Não sou muito fã, como a França, não sou muito fã do goleiro da Espanha, mas isso é um comentário que não é tão relevante, porque a Espanha tem bastante jogadores bons, tá? Acredito que a Espanha também, taticamente, ela é uma... Taticamente e por jogador, é uma seleção que ela tem bastante favoritismo, né, para ser campeã da Copa do Mundo, mas ela deixou a desejar nesses últimos amistosos. Eu não sei se taticamente ou tecnicamente, não sei o que está acontecendo, se as seleções estão preservando, né, para a Copa do Mundo. Obviamente que sim, eles não vão entrar ali a todo vapor, mas se eu fosse jogador, eu acho que eu demonstraria um pouco mais de entusiasmo nesses pré-amistosos pra falar assim: porra, a gente é favorito, então respeita a gente, não entra de salto alto, né? Embora muitas seleções tiram pé justamente pro jogador não se machucar, que eu concordo também, entre aspas, tá bom? Mas falando da Espanha, eu acho que a Espanha é uma seleção que tem tudo aí pra crescer durante a Copa do Mundo e é uma das favoritas, né? Embora, né, qualidade técnica tem, mas nesses amistosos ela deixou a desejar. Bom, quem assinou o alerta também foi a Holanda, né, rapaziada? A Holanda, ela tem bastante jogadores bons também. Tem um meio de campo que eu gosto muito, admiro. O ataque é um ataque bom também, não é super ataque, mas é um ataque bom, que o ataque faz gol. Só que deixou a desejar, perdeu por 1-0 para a Argélia. Cara, sem comentário isso aí, tá? Tipo assim, ela jogou muito bem, tá? Tudo bem que o placar não foi um demonstrativo do que foi o jogo, tá? Ela jogou muito bem, mas acabou perdendo, né, a pontaria aí. Acho que o pessoal tem que calibrar o pé, colocar o pé na forma, tomar um pouquinho de habilidol, né, ali. Mas, taticamente, ela entregou bem o jogo, beleza? Bom, vamos falar um pouco dos sul-americanos, né? A Argentina, cara, a favorita também, né? A Argentina tá jogando fino do fino da bola, tá jogando muito. Acho que a Argentina também tem grande chance de chegar aí das quartas, semifinal, né? Se pá, até a final. Lautaro Martins segue jogando bem. O Messi, tudo bem que ele foi poupado, né? Ele foi poupado aí desses amistosos. O Simeone, que joga no Atlético de Madrid, marcou o gol contra esse último amistoso contra o Honduras, mas taticamente o time da Argentina é um time muito bom, né? Eles têm ali uma entrelinhas muito boa, uma enfiada de bola muito boa, eles têm um passe, uma troca de passe muito boa. Então acredito que a Argentina aí também chega favorita à Copa do Mundo, beleza? Vamos falar um pouco sobre o Brasil. Como eu falei no vídeo anterior, nos dois últimos amistosos, o Brasil mostrou que ele tem uma capacidade de ir além, tá? Não tem que ter essas falhas defensivas que ele teve. A nossa zaga, ela tem que funcionar bem, ela tem que estar bem entrosada. O ataque eu não preciso falar muito, né? Vinícius Júnior, Rafinha, o Igor Thiago que tá jogando bem. O Luiz Henrique, que ele tem entrado bem pelo lado. O Endrick, pouco comentários. O Endrick tá jogando muita bola, cara. Então, entre ele e o Igor Thiago pra ser um centroavante pra começar a partida, sinceramente eu não sei, mas eu acho que eu começaria
com o Ergo Thiago, porque chegando no final do jogo, o Endrick ele tá mais com energia, enquanto os outros jogadores dos outros times, zagueiro, meio de campo, enfim, pode estar cansado para marcar ele, então eu acho que ele dá um gás a mais. Eu começaria com ele no segundo tempo, beleza? Então, pelo Brasil, dispensa comentários, acho que o Brasil não chega com grande favoritismo, mas a gente tem um peso, né? A gente tem um peso de ser pentacampeão brasileiro, então pode não ser um favorito, mas chega forte o Brasil. Se ele tiver a raça, a garra que a gente tem brasileira, a gente pode chegar muito longe nessa Copa do Mundo. Bom, falar um pouco ali voltar para a Europa, falar um pouco sobre Portugal. Cara, Portugal, ele tecnicamente, taticamente, ele é uma seleção boa, uma seleção forte. Tem o Cristiano Ronaldo, tem Bruno Fernandes, tem Gonçalo Guedes, tem muita gente boa. Eu acho que Portugal pode não ser um grande favorito, mas chega para ser uma seleção perigosa, igual ele sempre é. Então, Portugal ali eu não posso falar muito, mas ele chega forte, perigoso, igual a Coreia do Sul. Tudo bem que, comparando Coreia do Sul e Portugal, porra, Portugal tem mais tradição, mas Portugal também chega muito forte. Bom, e por último, acho que a mais polêmica aí pra mim, na minha opinião, que deveria ser uma potência, não uma potência, vamos colocar uma potência assim, que é a Inglaterra. Inglaterra tem uma das ligas mais difíceis do mundo, que é a Premier League, sempre disputada, igual esse ano foi disputada praticamente nesse finalzinho contra o Arsenal e o City. Eu acho que a Inglaterra deveria olhar um pouco mais os jogadores e falar assim, gente, vamos embora, porra, melhor liga do mundo, a gente tá, né, assim, vencendo, mas não convencendo, sem muito espetáculo, enfim. Tem o Harry Kane ali que, pô, o fim da bola pra mim, o Ballon d'Or esse ano, né? E demais jogadores, inclusive a Inglaterra deixou de fora vários jogadores que eu considero bom, não sei porquê, enfim, acho que tem muitos jogadores na Inglaterra, tá? A Inglaterra não encantou nesses últimos amistosos, tá? Mas ela mostrou bastante profundidade no elenco e organização tática. Eu acho que a Inglaterra, se ela começar a se soltar ali nos 2 primeiros jogos, ela pode fazer uma bela Copa do Mundo. Eu acho que, pra mim, ela deveria ser uma favorita, né, por conta do campeonato e por conta dos jogadores, mas não sei o que está acontecendo com a Inglaterra nesses últimos amistosos, e a Inglaterra ela meio que não está levando tanto a sério, né? Vamos ver como é que é na Copa do Mundo, beleza? Rapaziada, então basicamente o vídeo é esse. Eu acho que das seleções assim que tem tudo para despontar e umas para surpreender, eu acho que são essas que eu citei agora. Então, rapaziada, esse aqui foi o vídeo. Então, vou falar só quem eu... Vou dar uma colinha, tá, rapaziada? Porque, como eu falei, iniciante aqui, a gente não tem cabeça ainda pra gravar tudo, mas vamos lá. Pra mim, quem pode surpreender é a Alemanha. Surpreender não, né? Eu acho que chega como bastante favorita a Alemanha. Eu acho que muito favorita. Pra mim, a França também é a questão das favoritas. Tudo bem que ela não jogou bem, mas... pela questão do time, tecnicamente, taticamente, o que cada jogador individual pode fazer para destruir o jogo, destravar o jogo, enfim. Eu acho que a França chega como favorita. Eu acho que o Brasil, se tudo der certo, tem condições tecnicamente, taticamente, para ser um dos grandes favoritos também, tá? Acho que a Espanha também chega ali para buscar a sua Copa do Mundo, beleza? E pra mim, né, uma polêmica aí pra vocês, eu acho que a Noruega tem tudo para fazer uma excelente Copa do Mundo, beleza? Então, pra mim, quem mais vai surpreender, ou quem pode surpreender, é a Noruega, tudo bem? Então, rapaziada, é isso aí. Fiquem com o vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar, sigam minhas redes sociais aí, e daqui a pouco tem mais análises pra vocês, beleza? Tamo junto e um forte abraço.